Imagina a cena. Imagina que alguém é o árbitro da grande final de um campeonato. O clima tá assim, super tenso. Aham, aquela pressão absurda de uma final, né? Exato. Só que, nos bastidores, vaza a informação de que um dos times ali no campo acabou de fechar um patrocínio gigante. E detalhe, com uma empresa ligada a esse mesmo árbitro. Nossa, aí cada apito vira um baita motivo de Com desconfiança. certeza, cada falta marcada ou que ele deixa de marcar ganha um peso enorme. E hoje o nosso aprofundamento vai mergulhar numa história de bastidores de Brasília que opera exatamente nessa lógica. Essa analogia do árbitro ilustra muito bem o cenário de agora. A gente está falando do senador Carlos Viana e de uma nova ofensiva do STF, porque é uma investigação profunda sobre como o dinheiro público transita. É aquele trânsito entre quem tem o poder de investigar e quem, no fim da linha, recebe a verba, né? Exatamente. Aquele fluxo delicado de poder e dinheiro. Então, vamos destrinchar a mecânica disso porque os números chamam muita atenção de cara. A denúncia aponta um direcionamento de 3 milhões e 600 mil reais. É um valor bem expressivo, sem dúvida. Muito. E são emendas classificadas como RP2, que, para quem não vive os jargões de Brasília, é basicamente aquela verba discricionária do governo. Aquela fatia do orçamento onde o parlamentar tem um poder de influência gigante para decidir o destino, sabe? Isso. E esse montante teria ido parar na Fundação Oasis, que atua como o braço social da Igreja Batista da Lagoinha. E que, num primeiro momento, se a gente olhar de fora, parece só mais um repasse comum para o terceiro setor. Pois é, mas tem um detalhe temporal aí que é, digamos, gigantesco para essa história. Sim, é aí que a coisa muda de figura. Porque na exata mesma época em que esses recursos estavam sendo movimentados, o senador era simplesmente o presidente da CPMI do INSS. Peraí, a comissão que foi criada justamente para investigar as suspeitas de desvios em entidades sociais? Essa mesma. A missão deles era apurar fraudes financeiras. E adivinha quem estava na mira de alguns dos requerimentos de investigação lá dentro da comissão? Entidades ligadas a essa mesma Igreja Batista da Lagoinha? Aham. E com um agravante, porque a instituição já tinha aparecido em investigações anteriores. Ah, sim. Aquelas fraudes envolvendo o Banco Master, certo? Isso mesmo. Então, a suspeita dos deputados que fizeram a denúncia agora é de que houve uma espécie de blindagem. Entendi. Como o senador era presidente da comissão, ele tinha aquela prerrogativa de pautar ou simplesmente engavetar as investigações. Exato. A denúncia sugere que requerimentos cruciais simplesmente pararam, não andaram. É aí que o conflito de interesses se desenha na visão dos investigadores. Tipo, a alegação é de que se envia dinheiro público para uma fundação ao mesmo tempo em que, supostamente, se protege a instituição ligada a ela de uma investigação no Congresso. Essa é a leitura deles. Mas, peraí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo um pouquinho aqui. A função de um parlamentar não é justamente articular recursos para projetos na base dele? Sim, faz parte da atuação. Pois é, se esse dinheiro financia asilos, assistência social na ponta, a lei não permite esse fluxo? Enviar a verba não é o trabalho normal lá do Senado? A premissa está certíssima. O envio de verbas faz parte da engrenagem, é normal. Mas o X da questão e o motivo de o ministro Flávio Dino, do STF, ter entrado nessa história é a rastreabilidade da decisão. Ah, as respostas mentem venceram. Nem um pouco. Quando o Senado foi questionado sobre esses repasses, eles entregaram umas explicações que o ministro chamou de genéricas e abstratas. Entendi. O STF não quer saber só se o dinheiro saiu lá de Brasília. Eles querem entender a mecânica de como a Fundação Oasis foi escolhida afinal. Perfeito. Eles querem mapear a rota do dinheiro, porque o recurso não sai da conta do Senado e cai direto na conta da ONG. Ah, claro. O dinheiro federal desce para as contas dos municípios primeiro, né? Isso, e nesse caso específico, para as prefeituras de Belo Horizonte e Capim Branco. O ministro Dino determinou abrir uma petição autônoma e exigiu tudo. Tudo o quê?
papelada das prefeituras? Tudo mesmo. Ele exigiu todos os documentos do trâmite dessas prefeituras e do Ministério do Desenvolvimento Social. Contratos, notas fiscais, editais. Para descobrir se a prefeitura recebeu a verba e, escolheu a fundação por ter o melhor projeto de forma técnica. Exato. Ou se esse dinheiro já desceu de Brasília carimbado, sabe? Com aquela exigência política prévia de que fosse obrigatoriamente direcionado para a igreja. Faz todo sentido. E é fundamental a gente colocar o outro lado da balança aqui para manter a imparcialidade. A defesa do senador nega qualquer irregularidade de forma muito enfática. Sim, eles são bem categóricos nisso. O argumento central deles é justamente o respeito a essa burocracia municipal. Eles afirmam que o recurso foi repassado legalmente para os caixas das prefeituras. E que foram essas gestões locais que elaboraram tudo, né? Isso, que as prefeituras aprovaram os planos de trabalho para projetos que atendem dependentes químicos e pessoas em situação de rua. A frase de efeito da defesa foi bem direta. Eles disseram: a igreja não recebeu um tostão. Documental. O STF vai cruzar a papelada dessas prefeituras com a linha do tempo das decisões da CPMI. É um quebra-cabeça de datas, então. Totalmente. Porque o desafio não é só atestar que a obra social existe e funciona. O desafio é provar de forma cabal se o princípio da impessoalidade foi mantido ou se a escolha cruzou a linha do favorecimento. O que deixa a gente com um pensamento bem provocativo no final dessa história toda. Se milhões de reais podem navegar por todos os filtros burocráticos de ministérios e prefeituras de forma aparentemente legal, como e onde o sistema deve traçar a linha exata? Aquela linha que separa o financiamento legítimo de assistência social de um conflito de interesses nas altas esferas do poder. É uma zona cinzenta extremamente complexa. É sim. Afinal, quando toda a papelada parece estar em ordem, como a sociedade pode ter certeza absoluta de que o árbitro está focado apenas na bola, né? Fica a reflexão para quem acompanha a gente mergulhar nessas águas profundas de Brasília.